Você pode abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Josué, capítulo 14. Nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria que você pudesse meditar comigo no que o Senhor colocou no meu coração. Meus irmãos, o texto fala assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade, mas ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube o que os anaquins, os gigantes, lá viviam, em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, Deus de Israel. Hebrom era chamada Quiriate-Arba, em nome de Arba, o maior dos anaquins, e por fim, a terra teve descanso da guerra. Será que nós estamos de fato sendo confiáveis para o Senhor? E as Escrituras dizem que Ele confia naqueles que o temem. E temer ao Senhor aqui, irmão, é uma reverência santa, não é medo. O temor de Deus não é medo. Eu não tenho medo do meu Pai, mas eu tenho uma reverência pelo meu Pai. É um santo temor quando nós chegamos diante do Senhor. A amizade com Deus, irmãos, ela não é casual. Eu não trato Deus de meu parça, meu brother. Deus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Pai. E eu posso até dizer, Ele é o papai, Ele é o amado da minha alma. Mas Ele não é qualquer um. Ele não é meu parceiro, Ele é meu brother. Ele é muito mais do que isso, irmão. A amizade com Deus, ela é cultivada com reverência, não por conveniência. Eu cultivo a amizade de Deus porque eu preciso do Senhor. Eu cultivo a amizade de Deus porque isso é bom para mim. Eu cultivo a amizade de Deus porque isso transforma a minha vida. Eu cultivo a amizade de Deus porque isso é fonte de vida, de paz, de provisão e prosperidade. Eu não busco ao Senhor tão somente quando eu estou necessitado. Eu não busco ao Senhor tão somente quando eu estou afetado, ou numa situação em que somente Deus pode resolver. Não, irmão, eu busco ao Senhor porque eu amo. Eu busco ao Senhor porque eu quero estar perto dEle. Eu busco ao Senhor porque a presença dEle é algo poderosa e preciosa na minha vida. E Deus compartilha, irmãos, seus segredos com amigos próximos. E os seus amigos próximos são aqueles que abraçam o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Pais, você sabe quando o seu filho é obediente? Não é quando ele está na tua presença. Nós sabemos que os nossos filhos têm obediência quando na nossa ausência eles fazem o que é certo. Nós sabemos que a educação que nós demos aos nossos filhos é algo poderoso quando mesmo na nossa ausência eles procuram honrar o nosso nome, honrar o nosso legado, honrar aquilo que aprenderam em casa. Esse é o temor santo, irmão. Na verdade, irmãos,
Deixe que isso desperte algo mais profundo em você, irmão. Nós precisamos procurar Deus mais do que as respostas que vêm de Deus. É a presença de Deus. Sabe, irmãos, nós dizemos que amamos tanto ao Senhor, mas nós preferimos tantas outras coisas. Eu estava pensando nisso esses dias. Comigo mesmo, irmão, não estou falando tão somente para você, não. Eu estou pregando aqui, estou falando para mim. Muitas vezes a gente prefere tantas outras coisas que não a presença do Pai, que não a presença de Deus. E nós dizemos: eu te amo, Senhor. E nós vamos tanto para outro lado. Nós buscamos tantas outras coisas. Nós temos tanto medo do que os outros vão falar da gente. Nós temos tanto medo, irmãos, quando na verdade nós simplesmente devíamos ter o prazer de estar na presença do Senhor, sem se importar com o que os outros vão dizer. Nós devemos ter um coração incendiado, querido. O texto que nós lemos aqui, Caleb, ele vem diante do seu amigo Josué, agora líder de Israel, para reivindicar uma promessa de sua possessão pessoal na terra prometida. Ele faz menção, irmãos, daquilo que foi dito para ele em promessa. E na verdade foi uma promessa para os dois únicos que se mantiveram fiéis diante de uma rebelião dos corações, quando os 12 espias, irmão, voltaram trazendo ótimas notícias. A terra é boa, a terra é maravilhosa, realmente mana leite e mel, realmente é uma terra que enche os olhos. Mas os moradores da terra são poderosos, as cidades são fortificadas, e nós nos sentimos, quando olhamos para ele, como gafanhotos. Ou seja, nós somos pequenos, nós não temos força, nós não temos recursos. O que Deus quer da gente é demais. Dos 12, somente Josué e Caleb se mantiveram firmes na promessa, se mantiveram firmes acreditando no Deus que pode todas as coisas. Os outros 10 desistiram, irmãos. E por causa que Josué e Caleb se mantiveram fiéis, eles foram os únicos que não morreram. De toda a geração que saiu do Egito, todos morreram. Todos, menos Josué e Caleb. E na época da promessa, Caleb tinha 45 anos. Veja, Caleb, ele já não era um jovem, já estava ali, na meia-idade. Mas 45 anos se passaram. Caleb agora estava com a mesma força. Gente, eu não sei que milagre é esse que Deus fez, entendeu? Porque o velhinho estava, uau! Ele tinha que trazer isso para os nossos dias hoje para ser estudado. Ia fazer uma revolução na área médica. Mas ele fala que ele estava com a mesma força para fazer tudo. E aqui, irmãos, eu tenho pensado que o grande segredo de Caleb foi a obediência e um coração incendiado pelo zelo do Senhor. Caleb obedeceu e Deus o recompensou. Caleb manteve um coração incendiado, mesmo quando ele viu toda a geração dele morrer, ficar pelo deserto. Mas ele se manteve firme, ele se manteve fiel, ele se manteve naquele momento ali em obediência, irmãos. A obediência, ela gera consistência, irmão. Sabe? E a consistência
ou na consistência, quando você está fazendo aquela coisa repetidamente, quando você está na sua rotina, parece que nada está acontecendo, até que tudo muda. Ei, presta atenção aqui. Quando nada parece que está acontecendo, é porque tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, irmão. Mas às vezes, essa é a sensação. Parece que nada está acontecendo. São as manhãs cedo, são as noites longas, é a rotina, irmão, que ninguém vê, é o esforço que ninguém aplaude, sem holofote, sem Instagram, sem likes, sem aplausos, só você e o trabalho, só você e a rotina, só você, meu irmão, e aquilo que parece que nada está acontecendo. Então sim, quando nós estamos na consistência, quando nós estamos na nossa rotina, quando nós estamos nesse momento de caminhada, de passo atrás de passo, parece que nada está acontecendo. Isso representa um tempo em que você ou eu, nós nos sentimos invisíveis. Até que acontece. Até que a gente não é mais. Até que a revelação chega. Até que a primavera chega. Até que a flor nasce. Até que o fruto apareça. Até aquilo que ficava difícil parecer que está mais fácil de fazer. O crescimento, irmão, ele não se torna viral, como a internet nos faz acreditar. O crescimento viral é exceção. O crescimento, irmão, ele se acumula silenciosamente em segundo plano, enquanto outros desistem. Enquanto outros desistem, você está crescendo quando você demonstra consistência, quando você passa a acreditar na promessa, quando você continua firme. E aí de repente, irmão, você passa a ser o sucesso instantâneo, que as pessoas nunca imaginaram que isso fosse acontecer. Mas você sabe a verdade. Você sabe, você conquistou, dia após dia, brutalmente, negando a si mesmo, e fazendo aquilo que é preciso fazer, mesmo a conta-gosto, mesmo que doa, mesmo que isso dilacere você, em obediência ao Senhor, irmão. E foi isso que aconteceu com Josué e Caleb. Meu irmão, vocês pensam que foi fácil aqueles dois homens se posicionarem diante de todo Israel e falar: gente, presta atenção, Deus nos deu uma promessa. Se o Senhor falou para a gente subir e conquistar essa terra, não importa o tamanho desses moradores, nós vamos conquistar. Mas eles não foram ouvidos. Meu irmão, se posicionar pelo certo é difícil. Você fica firme quando todo mundo está falando o contrário, é difícil. Você manter firme a sua posição de santidade e de transformação é difícil. Não é fácil, irmão. O caminho não é fácil. Mas nós não estamos sozinhos no caminho. Nós temos a presença daquele que venceu a morte. Nós temos a presença daquele que venceu tudo. Nós temos a presença daqueles que nos abriu um vivo e novo caminho pelo seu sangue, irmão. Nós não estamos sozinhos, nós estamos em boa companhia. Nós temos a companhia e o testemunho de todos que vieram antes de nós. E nós seremos testemunha para aqueles que vão vir depois, irmão. Meu irmão, não no nosso turno. Nós não somos daqueles que retrocedem.
Nós somos daqueles que creem e seguem adiante. Esse é quem nós somos. Deus nos chamou para isso. É melhor andar sozinho, irmão, do que se juntar a uma multidão que está indo na direção errada. E foi exatamente isso que Josué e Caleb fizeram. Eles tomaram uma posição e toda aquela multidão morreu. Todos, menos os dois. Por quê? Porque foram obedientes. Obedientes ao Senhor. Eles acreditaram na promessa. Então, presta atenção aqui. Pare de se desqualificar, irmão, com base no seu medo. Pare de se desqualificar achando que você não é nada nem ninguém, que você é pequeno e que nada vai mudar na sua vida. Pare de se desqualificar, porque ainda não aconteceu da promessa de Deus que tem no seu coração. Chegou até você, chegou o tempo. Pare de se desqualificar, irmão, porque você é imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, e Ele quer a sua obediência. Pastor, por que Deus quer a minha obediência? Porque você é chamado, irmão. Deus tem um chamado para você, porque você é necessário. Se você não fosse necessário, Deus não estava chacoalhando você. E porque você é um enviado do Senhor. Levanta a tua mão aí no nome de Jesus. Pai, nessa noite eu oro para que o Senhor envie os teus filhos. Envie os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Envia os teus filhos agora para todos os lugares aonde eles costumam estar. Envia os teus filhos agora aonde os pés dos teus filhos pisarem, que eles sejam bênçãos. Envia os teus filhos agora, Pai, para que os teus filhos sejam esses veículos de bênção, esses instrumentos de paz, esses instrumentos de transformação. E Pai, eu oro aqui nesse momento para que o Senhor venha curar o coração dos teus filhos agora, para que o Senhor venha encher os teus filhos de fé, para que o Senhor venha transbordar, Pai, a tua graça, a tua esperança sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. Recebe essa palavra no nome de Jesus, querido. A sua vocação não é aleatória, irmão. Ela foi escrita pelo Senhor. Você não foi só chamado, você foi vocacionado para a área de atuação aonde você se encontra. Irmãos, Deus não chamou todo mundo para estar aqui no púlpito. Glória a Deus. Mas Deus te chamou para você ir aonde Ele planta você, aonde Ele coloca você. Você vai alcançar, meu irmão, lugares aonde eu jamais teria acesso. E Deus vai usar você como canal de paz, como canal de bênção, como canal de provisão e de prosperidade no lugar onde você foi colocado. Aonde você andar, por onde você andar, nós somos fortes na força do nosso Deus, irmãos, e nós devemos manter o fogo aceso no nosso coração para incendiar outros corações. Aí eu venho perguntar para você uma coisa: o que você espera hoje do Senhor? Um casamento mais forte, uma promoção no emprego, ter um filho, ser pai, mãe, casar, se formar? O que você espera hoje? Como é que está a tua esperança? Será que você tem mantido o seu coração, essa chama acesa? Ou será que você é um cristão desmotivado, que tanto faz como tanto fez? Se o vento soprar para lá eu vou, se o vento soprar para cá eu vou também. Que tal, meu irmão, você acreditar na promessa que Deus já liberou sobre a sua vida?
A esperança, irmão, ela é muito mais do que o desejo. 1 Coríntios capítulo 13, um verso que nós usamos muito em casamentos. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Amados, a esperança, ela é algo eterna, é algo celestial, ela vem do céu. Nós precisamos ter esperança, irmão. Às vezes nós achamos que nós encontramos uma promessa. Deus me deu a promessa, pastor, Deus me deu a promessa. Deus instalou no meu coração um sonho. Eu tenho um plano no meu coração. Eu recebi de Deus uma promessa, aleluia. A gente acha, irmão, que quando nós encontramos uma promessa, essa promessa vai cair no nosso colo. Não, Deus falou, então Ele vai cumprir e eu não preciso fazer nada. Não, irmão. Você precisa sacudir a árvore através da oração. Você precisa subir na árvore. Você precisa balançar a árvore. Você precisa buscar a promessa. Você precisa ir na direção da promessa. Você não pode ficar parado esperando a coisa acontecer, não. Em Mateus capítulo 6, no verso 26, o Senhor fala que sustenta as aves do céu. Se Deus provê para os pássaros, quanto mais para nós, Ele fala. Porque a gente vale muito mais do que passarinhos. Mas entenda uma coisa, Deus, Ele provê para os pássaros, mas Deus também deu uma capacidade de caçar para os pássaros. Os pássaros sabem onde encontrar comida. Os pássaros vão atrás da comida, irmão. Então, Deus, Ele também te deu uma capacidade de balançar a árvore, para que o fruto da tua promessa caia aonde você está. Deus, Ele te dá a capacidade de você olhar para a promessa e de você ir ao encontro desta promessa. E para isso nós precisamos usar o quê? A fé. A Escritura também diz em Hebreus capítulo 11, no verso 3, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E aí? O que você está esperando? Ou você já entrou na desesperança de que nada vai acontecer? Ou você já entrou na desesperança de que o teu Deus não está olhando para você? Ah, nada aconteceu até agora, não vai acontecer. Talvez você, meu irmão, recebeu uma promessa e você estava esperando uma coisa, e Deus, Ele vai mover as coisas de uma outra forma que você não espera, que você não imagina, que você não pensou. Deus é especialista em fazer surpresas para nós. Pensa bem, o apóstolo Paulo, ele estava prontinho até para morrer por Jesus. Ele morreu. Mas ele queria ir para Roma. Mas ele queria ir para Roma e depois ele queria ir para Espanha. Era esse o roteiro que estava na cabeça do apóstolo Paulo. Pensando assim, era só pegar um navio e ir. O que Deus faz? Manda ele para Jerusalém. Jerusalém bota ele em prisão. Em prisão ele desce. Aí passa por Malta. É mordido por cobra. Faz a obra de evangelismo naquela ilha. Aí depois chega em Roma. Fica preso. Até que ele é executado. Só que na prisão, Paulo escreve uma boa parte do Novo Testamento. Olha como é que Deus é criativo, irmão. Deus pega o maior pregador de todos os tempos e bota ele na prisão. Para pensar, você faria isso? Será que você faria isso? Eu sinceramente falando, eu não teria essa capacidade de traçar um enredo desse. Eu vou pegar o pregador que eu mais gosto e vou botar na prisão, porque lá ele vai se concentrar em fazer aquilo que ele tem que fazer para mim. Mas Deus fez. Eu tenho certeza que isso jamais passou pelo coração do apóstolo Paulo. Meu irmão, eu não sei que frustração que está no seu coração nesse momento. O que está acontecendo na sua vida nesse momento que parece que está dando tudo errado. Mas se você tem promessa de Deus e mantiver a fé, expectativa
expectativa, se você mantiver a esperança daquilo que Deus tem para você, você pode ter certeza absoluta, vai chegar. Vai chegar. Tudo que você precisa fazer é obedecer e manter o teu coração incendiado, irmão. Se você tem uma promessa na palavra de Deus, na qual acredita, irmão, coloca a tua esperança na frente dessa promessa. A esperança dá a sua fé a algo em que se ancorar. Olha lá na frente, mantenha o teu sonho vivo, mantenha, meu irmão, a visão clara diante de você. E enquanto isso, fica firme. Você pode falar isso comigo? Eu preciso ficar firme na fé. Beleza. Do jeito que você falou aí, irmão, parece um prego na areia. Viu prego na areia? Bota o prego lá, né? Balança. Vamos falar de novo. Eu preciso ficar firme na fé. Isso aí. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: você precisa ficar firme na fé. Você precisa ficar firme na fé, irmão. E para ficar firme na fé, eu e você precisamos manter o coração incendiado. Incendiado, irmão. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Essa semana eu tive que fazer uma viagem forçada para o Rio. Forçada porque não estava no programa, nem financeiro, nem de tempo. O meu visto lá para os States venceu. E eu tinha até o dia 31 para resolver, porque senão eu ia pagar uma taxa maior ainda. Pergunta para mim, quando é que eu fui nos Estados Unidos? Nunca. Eu tinha visto? Tinha. Quando é que eu fui? Nunca. Pastor, você pretende ir? Não. E por que você fez o visto? Porque a porta tem que ficar aberta. Vocês não entenderam, né? Eu não sei o que Deus quer, irmão. Mas se Deus me deu condição de fazer o que eu posso fazer, eu vou fazer em obediência ao Senhor. Se eu vou ou não vou, não cabe a mim. Pastor, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Nada. É por isso que eu não fui. Mas se eu quiser ir, estou autorizado. Deu para entender? Vocês estão entendendo, amém? É obediência, irmão. Simples assim. Você está gastando dinheiro à toa? Não. Eu estou vendo o futuro. Eu estou vendo coisas para frente. Eu estou me preparando para frente. Olha para frente, irmão. Veja na frente. Tem coisas que nós precisamos olhar para frente. Então, nós precisamos manter o nosso coração incendiado. E para manter o nosso coração incendiado pelas divinas promessas do Senhor, irmão, eu preciso retirar as cinzas. Nós oferecemos sacrifícios de louvor ao Senhor. É como se nós oferecêssemos um holocausto. Os churrasqueiros aí, você já tentou fazer um churrasco com a churrasqueira toda cheia de cinza? Fica ruim pra caramba. Tem que limpar. Tem que limpar tudo. No holocausto, irmão, judaico, no holocausto do templo, a função do sacerdote, e nós somos sacerdócio santo do Senhor, hoje, através do sangue de Jesus. Eu e você, nós somos. A função do sacerdote era manter limpo o local do sacrifício, era tirar a cinza. E eu quero falar para você aqui umas coisas, irmãos. Deus está trabalhando em você, extraindo algo de você para que você possa se apossar das promessas. E por isso nós precisamos tirar cinzas.
Deus tem pessoas em sua vida agora, porque Ele conta com você. Deus colocou pessoas próximas de você, pessoas que você gosta, pessoas que você não gosta, pessoas que você, vamos botar assim, tolera. Mas Deus conta com você. Não é para julgar, não é para encontrar falha, mas para você se colocar na brecha por ela, em oração diante do Pai. Vou contar um segredo aqui. Algumas das pessoas que nós achamos que são mais desviadas, que não tem jeito, são as mais escolhidas por Deus para poder levar a palavra. Quem está entendendo aí? E talvez Deus vai usar você para fazer isso. Tira a cinza, irmão. Meu irmão, é fácil nós ficarmos sobrecarregados com os erros que nós cometemos, cheios de arrependimento por um relacionamento que foi quebrado, seja ele um relacionamento afetivo, homem e mulher, seja ele por um relacionamento de amizade, seja ele por um relacionamento familiar, seja ele por um relacionamento profissional. E aí nós adicionamos culpa pelo que nós falhamos em fazer. Mas eu e você, nós não fomos projetados para carregar amargura, ressentimento, decepção. Tira essa mochila, irmão. Tira a cinza. Leva diante do Senhor. Sabe quando alguém trai a sua confiança, te deixa de fora, ou diz coisas sobre você que não são verdadeiras? A ofensa deixa uma ferida. E nós somos uma geração que precisamos aprender a lidar com ofensa, porque nós somos ofendidos todos os dias. Nós ficamos com raiva, nós guardamos mágoa, nós nos tornamos vingativos. E o pior, os nossos ouvidos se fecham, nós paramos de ouvir, nosso ouvido se torna seletivo. A gente só ouve aquilo que a gente vai usar para acusar. A gente para de ouvir quem no nosso coração está ofendido. E esse é o teste, irmão. Porque Deus está vendo que você está pronto para você ser promovido. Tire as cinzas. Tire as cinzas nessa noite. Isaías 61, no verso 3. A Escritura está dizendo, irmãos, que Deus quer te dar beleza ao invés de cinzas. Mas você não pode receber essa beleza se não entregar suas cinzas a Deus. Você precisa entregar suas mágoas, você precisa entregar suas dores, e então você vai receber a beleza que Ele tem reservado para você. Quando você recebe uma promessa de Deus, irmãos, eu encorajo você a dizer sempre um sim, um sonoro sim para o Senhor, naquele tempo, naquele momento, mas depois. Porque o seu sim, o seu amém, convida a promessa para a sua vida. É por isso, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, ó. Nós somos uma igreja batista. Que bom que teve um amém. Vou falar de novo. Nós somos uma igreja batista. Amém? Mas nós somos uma igreja batista que bate palma. Nós somos uma igreja batista que dá um glória a Deus, dá aleluia. Nós somos uma igreja batista no Brasil. Nós somos uma igreja batista que dança, que celebra, que pula, que se alegra. Nós somos uma igreja batista, irmão, que está estabelecendo uma cultura de bênção, mudando a cultura do pecado na cultura do céu, nas nossas vidas, a começar em mim, em primeiro lugar. Então sim, nós celebramos ao Senhor com toda a nossa força, de todo o nosso coração. Nós vamos nos livrar, irmãos, então, nessa noite, da bagagem extra. Com a ajuda de Deus, irmãos, nós vamos manter o nosso coração incendiado. Com a ajuda de Deus, nós vamos manter a nossa obediência no Senhor.
Eu glorifico tanto a Deus por isso. Sabe, todos nós temos os nossos altos e baixos. Todos nós. Eu quero convidar você a, mesmo nos baixos da sua vida, a permanecer firme na presença do Senhor. Que Deus tem promessa para você.